2 Timóteo, capítulo 3, nós estaremos lendo do versículo 14 ao 17. Diz assim: é uma carta que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo. E ele diz então assim: Tu, porém, no caso Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, vamos novamente orar. Senhor Deus, será ministrado neste momento a Tua palavra. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, desperte a Tua igreja, dê graça a todos nós, ó Pai, para que as escamas caiam dos nossos olhos e nós entendemos o propósito do Senhor em nos trazer a este lugar. Nos ajuda, ó Deus, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, operantes da Tua palavra. Nos capacite, ó Deus, a sermos aqueles que estarão pregando o Teu Evangelho, anunciando as verdades da Tua palavra, para que as pessoas deste mundo possam crer em Ti e serem salvas. Não nos deixe, ó Deus, nos acovardarmos diante de nada. Não nos deixe termos medo, ó Deus, de nada que venha a acontecer conosco, mas nos dá coragem, ousadia, poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, para nós defendermos a verdadeira fé, seja o que custar. Por isso nos ajude, ó Deus, cada um de nós, a compreendermos nessa noite a Tua palavra. É o que eu oro e peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse mês nós comemoramos a Reforma Protestante. São 507 anos da Reforma Protestante. Nós comemoramos esse mês. E eu abordei a semana passada sobre o que foi a Reforma Protestante. E hoje, em especial, eu vou estar pregando sobre o sola escritura, ou seja, somente as Escrituras. Quando nós olhamos para o início da igreja, a igreja primitiva, a igreja da Bíblia, o que nós observamos nela? Que aquela igreja, ela tinha um formato, aquela igreja, ela tinha uma perfeição, aquela igreja, ela tinha uma beleza. Ela era constituída pela palavra do Senhor. Disse que em Atos 2:42, que era a palavra de Deus quem guiava os ensinamentos, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os ensinamentos dos apóstolos, o ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, era ela que conduzia a igreja. E por isso a igreja tinha um formato. As pessoas olhavam naquela época para os discípulos de Jesus, para a igreja daquela época, e eles diziam: aqueles homens são cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus Cristo. Mas o que acontece? Ao longo dos anos, a igreja ela foi abandonando as Escrituras, foi se apartando das doutrinas da palavra de Deus, foi deixando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, e começaram a acrescentar outros ensinamentos que eram contrários ao que a Bíblia estava ensinando.
E muitos ensinamentos foram colocados, outros ensinamentos foram tirados. E a igreja, ela começou a perder aquela forma bela que ela tinha no início. Ela começou a se deformar, a já não ter mais a aparência de cristã, já não se parecia mais com Jesus Cristo. Então, ao longo dos anos, muitas coisas erradas foram inseridas na igreja, muitos ensinamentos errados. E com a reforma protestante, eles então buscaram, os reformadores, a reformarem aquilo que estava errado. Então eles começaram a ver o que estava errado, para corrigir aqueles erros. E a primeira coisa, o primeiro ponto abordado na reforma protestante, foram o ponto somente as Escrituras. Por que foi o primeiro ponto da reforma protestante? Porque tudo o que nós cremos tem que partir das Escrituras. Se nós observarmos a nossa confissão de fé, ela começa abordando a respeito da doutrina das Escrituras. Porque é a principal doutrina para nós. Porque todos os outros ensinamentos partem antes das Escrituras. É por isso que os reformadores iniciam com somente as Escrituras. Então eles vão ser unânimes na apresentação desse fundamento de sua teologia, que somente as Escrituras deveriam ser a nossa regra de fé. Naquela época, a Igreja Católica Romana, ela tinha como fonte de autoridade e de revelação o Papa e bispos, chamado de Sagrado Magistério, a tradição, a Igreja como denominação religiosa e a Bíblia. Então, durante a história, não era somente a Bíblia. Você vê que os apóstolos, os discípulos, a igreja perseverava em quê? Somente na doutrina dos apóstolos, somente nos ensinamentos de Cristo. Mas ao longo da história, a igreja já não ficou somente com a Bíblia. Ela também começou a aceitar a autoridade do Papa e dos bispos, do magistério, do Sagrado Magistério, chamado pelo catolicismo romano, a qual o Papa, os documentos do Papa, ou o que o Papa ensina, tinha a mesma autoridade da Bíblia. Também eles começaram a colocar as tradições ao pé de igualdade da Bíblia. Então as tradições tinham a mesma autoridade da Bíblia. E a igreja, como denominação religiosa, também tinha a mesma autoridade do que a Bíblia. O que a igreja determinava era aquilo que deveria ser. E eles também tinham a Bíblia. Então eles tinham 4 tipos de fonte de autoridade naquela época. Imagina o tamanho do desvio que a igreja cometeu nesse tempo, ao longo de 1500 anos, ao colocarem todas essas outras autoridades junto com a Bíblia. Então, de acordo com a teologia católica romana, o Papa é o grande líder da igreja e ele atua como vigário. Vamos começar a entender as atrocidades do desvio das Escrituras. O Papa, ele é chamado de vigário. O que significa vigário de Cristo? Substituto de Cristo. A Igreja Católica, ela ensina que o Papa substitui Cristo aqui na Terra. Mas a Bíblia diz que quem substitui Cristo na Terra é o Espírito Santo. Jesus diz que eu vou e eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, não são homens, não é o Papa. Mas eles ensinam que é o Papa. E como o Papa é substituto de Cristo na teologia deles, o Papa, então, é considerado infalível. O Papa, quando fala, quando ele escreve seus documentos, são considerados tão sagrados quanto a própria Bíblia. E em muitos casos, acima da Bíblia. Porque se o Papa escreve, mesmo contrariando a Bíblia, o que prevalece é o que o Papa escreveu. Um dogma da Igreja Católica, o que é o dogma?
É uma verdade revelada sobre fé absoluta. Então, quando existe um dogma da Igreja Católica, significa que aquele dogma é uma verdade com uma fé absoluta. Ninguém pode falar que é mentira, ou que não está na Bíblia, ou que é contrário à Bíblia, porque eles consideram como uma fé absoluta. Para essas verdades se tornarem dogmas, elas precisam ser propostas pela Igreja Católica diretamente à sua fé e à sua doutrina, através de uma definição solene e infalível do Supremo Magistério da Igreja, o Papa ou o Concílio. Então, como acontece os dogmas? A Igreja apresenta o dogma, apresenta uma ideia, um pensamento. Esse pensamento, então, que a Igreja Católica apresenta, vai para que o Papa ou um concílio veja sobre isso e se eles aprovam ou não. Se o Papa aprovar, aquela revelação que foi proposta se torna uma verdade absoluta na Igreja Católica. E o que aconteceu por causa disso? Por causa disso, nós tivemos muitos dogmas que não há base bíblica e muitas vezes contrário à Bíblia, como o dogma da Imaculada Conceição. Muitos de nós viemos do catolicismo romano. O que significa a Imaculada Conceição? Que dogma é esse? Esse é um dogma que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original, desde o momento de sua concepção. Diz que Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Diz que ela nunca pecou. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos pecaram. Que o único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Todos os outros homens, nascidos de homem e de mulher, herdam o pecado original. É o que nós estamos estudando e estudamos nos estudos passados. Mostra que todos os homens herdam o pecado de Adão. Todos pecaram, todos perecem, todos carecem da glória de Deus. Mas eles lançam um dogma falando, não são todos. Maria, ela nasceu sem pecado igual Jesus. E ela viveu uma vida sem pecado igual Jesus. Esse dogma, ele inicia-se no ano de 1477. E ele é definido como dogma em 1854. A Assunção de Maria subindo aos céus. O catolicismo romano ensina como dogma que a Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrestre, ela foi assumida de corpo e alma na glória celestial. Esse dogma foi definido como uma verdade absoluta no ano de 1950 pelo Papa Pio XII, falando que Maria, assim como Jesus, quando Jesus ele ressuscita, morre e ressuscita, Jesus ele sobe aos céus. Eles dizem a mesma coisa. Maria também subiu aos céus de corpo e alma, sem pecado. Sobre o purgatório, a Igreja Católica Romana afirma que aqueles que morrem na graça ou como cristãos, mas que são imperfeitamente purificados aqui nesse mundo, eles precisam de sofrer a purificação após a morte, para obter a santidade necessária para entrar no céu. Então eles vão falar sobre o purgatório. Eles vão ensinar o quê? Que a pessoa, quando morre sendo cristão, ele morre e ele ainda não está totalmente purificado do pecado. Então, para ele ficar totalmente purificado do pecado, para poder entrar no céu, ele precisa de passar pelo purgatório, onde vai ser um momento intermediário que ele vai sendo limpo dos pecados. Logo, as almas do purgatório, apesar de elas terem certezas da salvação, mesmo assim,
Elas precisam de ser purificadas dos seus pecados. A igreja chama de purgatório esta purificação final dos eleitos. Uma purificação esta que é totalmente diversa da punição dos condenados. Essa doutrina do purgatório, ela foi formulada nos concílios de Florença e de Trento, nos anos de 1438 até 1563. Este ensinamento baseia-se sobre a prática de oração pelos defuntos. Então, o que eles vão afirmar, então? A pessoa, ela morre. No entendimento delas, essa pessoa, ela ainda não foi purificada totalmente do pecado. Ela vai para esse lugar intermediário, purgatório. Nesse purgatório, ela vai ficar lá agora, sendo purgada dos pecados, purificada dos pecados. E como ela vai sendo purificada pelos pecados? Com a oração das pessoas que estão aqui. É por isso que existe missa do 7º dia, missa de 1 ano, e todos esses rituais católicos. Porque por meio disso, eles dizem que as nossas orações podem purificar os pecados daqueles que morreram. E nós orando por eles, nós purificamos os seus pecados, para que eles então possam ficar livres para ir de uma vez por todas para o paraíso. Além disso, deles inserirem a oração aos mortos, porque eles vão ensinar isso, orem pelos mortos, eles também recomendam o quê? Esmolas para os mortos, em favor daqueles que morreram, indulgências, obras de penitências em favor dos defuntos. Então, como esses homens que morreram, que estão lá no purgatório, vão ficar livres dos pecados? Quando as pessoas dão esmolas, quando as pessoas fazem caridades, quando as pessoas pagam penitências em favor daqueles que morreram. Então, a Bíblia, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus diz que com um único sacrifício, Jesus nos purificou totalmente, para sempre, de todos os nossos pecados. Nós fomos purificados dos nossos pecados por meio de Cristo. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Por meio de Cristo nós somos purificados. Não é a oração dos homens que vão purificar o pecado. Não são as suas esmolas que vão purificar o pecado. Não há, depois da morte, chance. Se a pessoa não foi purificada aqui por Cristo, depois ela muito menos será purificada. Porque o juízo inicia-se após a morte. Então a purificação inicia-se em vida, por meio de Jesus Cristo. Não é por meio do Papa, não é por meio de esmola, não é por meio de homens, não é por meio da religião, é por meio de Cristo. Mas nós vamos observando o grande desvio da igreja. Como a igreja, ao tirar os olhos da Bíblia, elas começaram a fazer oração pelos mortos, buscando a salvação dos mortos pelas suas esmolas. Olha o absurdo, meus irmãos. Imagina se você vivesse naquela época. Você seria ensinado isso. Dê esmolas, ajude os pobres, para que aquela alma do teu parente seja salva e vá livre para o paraíso. Era isso que eles ensinavam. Então eles vendiam a salvação, ensinavam a oração pelos mortos, ensinavam a purificação, o perdão de pecados, fora de Cristo. Todas as vezes que nós tiramos os olhos das Escrituras, nós perecemos. Se nós mantermos a nossa fé fora da Bíblia, nós pereceremos. Outra fonte de autoridade do catolicismo romano daquela época era a tradição. A tradição, ela não deve ser rejeitada pelo fato de ser tradição, mas sim deve ser rejeitada todas as vezes em que entra em contradição com a palavra de Deus. Existem tradições que estão em acordo com a Bíblia. Essa nós mantemos.
Mas muitas outras tradições foram colocadas além do que estava escrito na Bíblia. E os católicos romanos, eles davam uma suposta autoridade à tradição, independente da Escritura. E os reformadores sustentavam que a Escritura é a única autoridade infalível para a Igreja. Quais são os exemplos de tradições do catolicismo romano? A Semana Santa. Durante a Semana Santa, os católicos praticam jejum, abstinência de carne, procissões, encenações da paixão de Cristo. Nós não vamos ver isso em nenhum momento, em nenhuma ordem de Cristo e nem dos apóstolos. A lavagem de pés. Na quinta-feira santa, os sacerdotes escolhem 12 fiéis para representar os apóstolos e fazem a lavagem dos pés. Uma tradição. Mas a Bíblia não manda, não recomenda nós fazermos isso. Jesus fez para mostrar a humildade. Que o que quiser ser o maior, seja o menor. Mas eles colocaram como tradição, como algo que deve ser feito. A quaresma, praticar a abstinência de carne durante 40 dias. Festas de santos. Na tradição católica popular, várias festas de santo é festa para todos os tipos de santos. E as romarias, que eles fazem até a Aparecida. As devoções marianas, as devoções feitas a Maria, a qual nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Então, eles colocaram essas tradições como autoritativas para a igreja. Então, as tradições tinham o mesmo peso das Escrituras. Mesmo que estavam em desacordo, ou mesmo que não estava escrito, aquela tradição acabava sendo superior à Bíblia. Eles não respeitavam o limite da Bíblia, pois eles colocavam a tradição acima das Escrituras. Outra expressão moderna do ensino católico medieval é a crença de que a denominação religiosa a que pertencemos está sempre certa. Eles dizem que a Bíblia veio da igreja, então a igreja está acima da Bíblia. Então eles dizem isso, que pelo fato da Bíblia ter vindo da igreja, na concepção, no entendimento deles, então a igreja está acima da Bíblia. Mas não, a igreja surge da Bíblia e não está acima da Bíblia. A igreja tem que se sujeitar à Bíblia. Mas eles fazem o contrário. Eles colocam a igreja, a instituição, acima da Bíblia. É por isso que nós vemos o quê? A missa. O que é a missa? A missa é o sacrifício de Cristo. Toda missa, eles estão novamente crucificando Cristo. É isso que pertence é isso que significa missa. O sacrifício de Jesus sendo feito novamente. Eles novamente estão lá sacrificando Cristo para receberem o perdão dos pecados. E no outro dia faz novamente o mesmo sacrifício. E no outro dia o mesmo sacrifício. A Bíblia fala que Jesus fez um sacrifício uma vez só para o pecado de todos os que creem. Culto à cruz, culto a imagens, culto a relíquias sagradas, mediação de santos, Maria, anjos, a oração mecânica, terços, rezas, as indulgências papais, pagamento para a salvação. A igreja, ao se desviar das Escrituras, ela vai colocar a instituição, os seus pensamentos, as suas vontades acima da Bíblia, fazendo o povo desviar, fazendo o povo andar por caminhos errados. Mas afinal, irmãos, se o Papa não tem a autoridade final, a palavra final, se a tradição não tem a palavra final, se a denominação cristã a que pertencemos não tem a palavra final, qual é a autoridade normativa segundo a igreja deve seguir? Os reformadores e os seus herdeiros teológicos deram uma resposta no Catecismo Maior de Westminster, e eles respondem isso.
Eles dizem, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Para nós cristãos, a nossa única regra de fé e obediência prática é a palavra de Deus. Não são os dogmas papais, não é a tradição da igreja, não é a instituição religiosa, mas a Bíblia. De acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, que é inspirada pelo Espírito Santo para conduzi-la a toda a verdade. Cristo é o cabeça da igreja e ele governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Somente a Escritura. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Devemos permanecer somente no que está escrito na Bíblia. Todas as vezes que a igreja tirou os olhos da Bíblia, todas as vezes que a igreja tentou andar pelo seu próprio caminho, seguir homens, seguir denominações religiosas, abandonarem as Escrituras, eles falharam, eles pereceram. Por isso é tão importante nós, a igreja, retornarmos às Escrituras. Há um lema na igreja reformada, dos reformadores, que eles dizem: igreja reformada sempre se reformando. Sempre se reformando. Por quê? Porque nós sempre nos desviamos. Nós somos rápidos a seguir falsas doutrinas. Nós somos rápidos a nos desviar da fé verdadeira. Nós somos rápidos. Nós demoramos para buscarmos a verdade. Observa. Você prega a verdade, há uma dificuldade da pessoa em acreditar, afirmar. Mas você ensina um monte de heresia, você vê a multidão seguindo as heresias. É por isso que nós devemos manter sempre a igreja se reformando, voltando. Desviou, volta de novo. Desviou, volta de novo. Vem, volta de novo. Assim deve ser a igreja. Nós nunca devemos nos contentar, abaixar as espadas e vivermos de qualquer forma. Não, sempre atentos, para nós não nos desviarmos em nenhum momento daquilo que Deus nos ensina. Martinho Lutero, em uma disputa teológica com um teólogo católico chamado John Mayer, no ano de 1519, ele diz assim, Martinho Lutero, para aquele teólogo católico: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais corajoso papa sem elas. Naquela época, o Papa era o homem mais poderoso do mundo. Ele era mais poderoso do que o rei naquela época. E Lutero diz assim: um simples homem, com a Bíblia na mão, é mais poderoso do que um Papa sem a Bíblia. Irmãos, e por que nós cremos que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática? Primeiramente, porque as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Vamos aí ao texto. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa? A palavra inspirada no grego significa expirada por Deus
soprada por Deus. Somente a Bíblia, ela é soprada por Deus. É a palavra de Deus. É inspirada por Deus. É importante observar que a inspiração aplica-se somente aos manuscritos bíblicos e não aos autores bíblicos. Não existem escritores bíblicos inspirados. Somente a Escritura é inspirada. Deus identifica-se tanto com a sua palavra, que quando as Escrituras falam, é Deus quem fala. Então não são os homens que são inspirados, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que quando ministramos, devemos ministrar a palavra de Deus. E não as palavras de homens, não profecias de homens, não revelações de homens. Porque para nós o que serve é a palavra de Deus. É ela que é inspirada, é ela que é a palavra de Deus, é ela que é por meio dela que Deus fala com a igreja. Se a igreja abandonar a palavra de Deus, ela nunca mais ouvirá a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus falando a cada um de nós. É por isso que mantemos somente as Escrituras. E não as Escrituras mais o pastor. Não as Escrituras mais o Papa. Não as Escrituras mais a placa da igreja. Não, mas aquele pastor falou. Mas aquela igreja falou isso. Mas aquele não me interessa. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina? Essa sim deve prevalecer. Se o que o pastor falou, se o que o padre falou, se o que qualquer outra pessoa falou estiver na Bíblia, em contexto bíblico, ok. Fora isso, nós não devemos aceitar. Somente a Bíblia é inspirada por Deus. Por que somente as Escrituras? Segundo ponto. Porque as Escrituras, elas são inerrantes. O que significa? Que elas não contêm erros. Que a Bíblia é verdadeira. É o que diz aí em Timóteo, no 3:14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo diz? Paulo diz o que? Para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele ouviu desde a sua infância, com relação às Sagradas Escrituras. Paulo falou: permanece na Bíblia. Permanece naquilo que você aprendeu desde criança pelas Sagradas Escrituras. O que nós aprendemos com relação a isso? Que nós devemos permanecer somente nas Escrituras, porque ela é verdadeira, ela não erra. As denominações religiosas podem errar, os líderes podem errar, mas a Bíblia não erra, não contém erros, ela é verdadeira. É isso que Paulo diz para Timóteo: permanece. Porque se você permanecer, você vai permanecer na verdade. Você não vai errar. No Salmo 119, 140, diz assim: a tua palavra é fiel a toda prova. Por isso, o teu servo a ama. Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lutero, com relação a isso, ele diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer
qualquer ensinamento, se não estiver em acordo com a Bíblia, pode fazer milagre, pode fazer chover milagres, pode fazer prosperar, se não estiver na Bíblia, deve ser rejeitado. João Calvino diz que a Bíblia é o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Porque cremos somente nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas não contêm erros. Porque a Escritura é verdadeira. Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer instituição religiosa não é perfeita, mas a palavra do Senhor é. O terceiro ponto, porque nós cremos somente nas Escrituras. Porque as Escrituras são infalíveis. O que significa ser infalível? Significa que elas são confiáveis e fidedignas, ou seja, digna de nós colocarmos a nossa fé. Vocês vão colocar fé em mim. Vocês vão colocar fé na placa da igreja. Vocês vão afundar. Mas a Bíblia, ela é fidedigna, digna de confiança, digna de nós colocarmos a fé. Se você colocar a tua fé na Bíblia, você nunca vai falhar, você nunca vai errar, você nunca vai se decepcionar. Como a Bíblia é a fonte da verdade, ela nunca falhará. Ela nunca decepcionará qualquer um que confie nela. Me fala alguém que colocou a sua confiança nas Escrituras e se decepcionou. Ninguém. E é exatamente isso que Paulo fala. Aí no versículo 15. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, desde a sua infância, você sabe as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Paulo mostra para Timóteo que as Escrituras nunca falharam. Timóteo, desde criança, você está sendo ensinado. Alguma vez você foi decepcionado pela palavra de Deus? Nunca. Nunca. Porque a palavra de Deus, ela é confiável. Nunca decepcionou. Mas que sempre aperfeiçoou para ser um homem de Deus. A palavra capacitou Timóteo para cumprir todas as exigências do ministério piedoso e de uma vida justa. Observe. Paulo diz para ele, desde a tua infância, você tem aprendido, você tem sido ensinado. Quando foi que você se decepcionou com algo? Quando foi que você olhou para isso e viu que era uma perca de tempo? Pelo contrário. Olhando para ele naquele momento, Paulo diz que agora ele estava sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, para se tornar um homem de Deus. A palavra estava aperfeiçoando agora ele para se tornar um homem de Deus, mostrando para nós o quê? Que a palavra ela é digna da nossa fé. Ela transformou a vida de Timóteo, a vida de Paulo, a vida de todos os que creem. Todos colocaram a fé na palavra, foram transformados. Olha para você, não foi mudado o teu coração, não foram transformados o teu caminho, endireitados os teus caminhos, a tua vida não foi mudada, o teu casamento, os teus filhos, a forma de você viver nesse mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é infalível, ela é digna da nossa fé, digna da nossa confiança. Porque somente as Escrituras. O quarto ponto.
Porque as Escrituras, elas são autoritativas. Elas são divinas. As Escrituras não se igualam à tradição, nem ao magistério, os líderes da igreja. Não se iguala a isso. Elas sim têm autoridade. O pastor só tem autoridade quando ele ministra a palavra de Deus. Fora disso, qual é a autoridade que alguém tem? Nenhuma. Porque a autoridade não está no homem em si. Está na palavra de Deus. O homem só tem autoridade por causa da palavra de Deus a qual ele ministra. Elas são autoritativas. Elas têm autoridade. Porque as Escrituras, elas têm o caráter e a origem divina. Estão acima de tudo e de todos. É por isso que Paulo diz para Timóteo, permanece em toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A autoridade está na Escritura, não no pastor em particular, a parte da Escritura. Como hoje muitos se intitulam pastores, chamam a autoridade para si, mas que anunciam um outro evangelho. O teólogo Alderi Souza, ele escreve em um de seus livros, ele diz assim: a autoridade da Escritura é superior à da igreja e da tradição. Contra a afirmação católica. O que a católica diz? A católica ensina que a igreja católica romana, que a igreja ensina, ou que a tradição ensina. E os reformadores falaram, não. Eles afirmavam, a Escritura ensina. Não é a igreja que ensina. Não é a tradição que ensina. É a Escritura quem ensina. E o quinto e último ponto. Porque somente as Escrituras. Porque somente as Escrituras são suficientes para nós. O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo, ele enfatizou o quê? No versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras, elas são suficientes para nós, como práticas de fé para a nossa salvação. Tudo aquilo que nós precisamos para conhecer a Deus, para viver uma vida piedosa, para sermos salvos, nós encontramos nas Escrituras. É por isso que nós devemos permanecer somente nas Escrituras. A Bíblia diz em Deuteronômio 4:2, diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Paulo diz em Gálatas 1:8, mas, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. A confissão belga, na época da Reforma Protestante, ela diz assim: cremos que a Escritura Sagrada contém perfeitamente a vontade de Deus, e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Então, o sola Escritura, o somente a Escritura, foi o início do grito da Reforma Protestante, que a igreja deveria novamente
retornar para a palavra de Deus. Nós também devemos gritar esse mesmo grito em nossos dias. Será que é necessário hoje somente as Escrituras em nossa época? Será que é necessário novamente nós bradarmos por solas Escritura, somente as Escrituras? Como será que estão os nossos dias hoje? Será que as igrejas têm se desviado do caminho do Senhor? Têm abandonado as Escrituras para andar em seus próprios caminhos? Olha o ambiente em que nós vivemos. Olha o mundo religioso em que nós vivemos. O que nós temos hoje? Nós temos o óleo ungido, a água benta, o sal grosso, ou objetos ungidos, rosa ungida, vassoura ungida, travesseiro ungido, lenço ungido. Será que nós precisamos novamente retornar para as Escrituras e abandonarmos essas práticas pagãs que estão em desacordo com as Escrituras? Meu irmão, óleo não tem poder, rosa não tem poder, água não tem poder, objetos não têm poder. A Bíblia diz que Jesus tem poder, Ele tem poder, Ele é quem abençoa. Esses objetos nada podem fazer por nós. Você acha que um óleo comprado no supermercado, passado na tua testa, pode mudar a tua vida? São práticas pagãs. Nós devemos novamente retornar somente Cristo, somente as Escrituras. Quantas igrejas estão sendo governadas por pastoras? A Bíblia diz claramente que a mulher, ela não pode agir como pastora na igreja, não tem autoridade para ser pastora. A Bíblia é bem claro que foi dado ao homem essa autoridade, tanto na família como na igreja. Mas quantas igrejas são governadas por mulheres em desobediência a Deus? Vamos entender que músico não é levita. Levitas são pessoas que vêm da tribo de Levi. Músico não é da tribo de Levi. Músico é apenas músico. O devorador não é demônio. O devorador é um gafanhoto. Voltarmos para as Escrituras, para deixarmos de ser enganados e vivemos em práticas pagãs. Não existe ministério de louvor, não existe ministério de dança, não existe ministério de teatro na Bíblia. Não existem esses tipos de ministério na Bíblia. A língua labachúria não existe na Bíblia. O batismo com fogo é o batismo da condenação dos ímpios, quando diz na Bíblia, vos batizarei com fogo, ali está falando sobre o juízo de Deus, que condenaria como palha os ímpios. Não é algo bom, é algo mau. Novas revelações e profecias. A Deus mandou te dizer, a Deus está me mostrando. Isso não é bíblico, somente as Escrituras. Essa é a visão do Papa. O Papa chegava e falava, Deus está me mostrando que Maria não tem pecado. Vou escrever um documento e agora isso se torna uma verdade. Não, vamos voltar às Escrituras. A Bíblia é a revelação final de Deus, é a profecia final. Somente as Escrituras. Não existe maldição hereditária e nem cobertura espiritual. Sabe, essa coisa que é implantada na igreja aqui no Brasil, quebra de maldição, cobertura espiritual. Não está na Bíblia, não é bíblico. Apelo no final do culto, quem está pela primeira vez, quem quer receber Jesus Cristo como Salvador, não tem na Bíblia. Você já viu Jesus falando isso? Você já viu Paulo chamando alguém no final do culto e falando, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração, uma reza para você? Não tem na Bíblia. Permanecemos somente na Bíblia. Não temos mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tinha só Adão. Após a queda, todos pecaram. A nossa inclinação é para o mal, não para o bem. Não existe mais o livre-arbítrio. O pastor e nenhum irmão tem unção
unção especial para impor as mãos na sua cabeça, para transferência de poder ou cura. Não existe isso. O pastor vem querer colocar a mão para transferir o poder. A Bíblia diz que somente os apóstolos tiveram esse poder. E após os apóstolos não há mais menção na história da igreja a respeito disso. Você acha que eu tenho poder de colocar a mão na tua cabeça e transferir um poder e te curar? Quem tem esse poder é Cristo. A Bíblia fala, se você orar e até Cristo com fé, você então recebe. Você não precisa de mediação. No catolicismo é mediação de Maria, mediação do santo. Na igreja evangélica é mediação do pastor. Você precisa de Cristo. Conhecer as Escrituras. Não existe culto de libertação. Não existe culto de Dia das Mães. Não existe culto de aniversário do pastor. Não existe isso na Bíblia. Somente as Escrituras. A teologia da prosperidade, ênfase em dinheiro. Teologia da confissão positiva, ênfase em dizer que a palavra tem poder, são heresias. Não está na Bíblia, não é cristão. O culto antropocêntrico, onde o homem é o centro do culto, também é contrário às Escrituras. Cristo é o centro do culto. Salvação por obras, a Bíblia diz que a salvação é gratuita, de graça por meio da fé. Ninguém é bom senão o único que é Deus. Todos nós somos maus e pecadores. Só existe um mediador, Jesus Cristo, mas nenhum outro mediador. Ou você acha que está muito longe de nós? A mesma coisa que aconteceu na Reforma Protestante. Se nós analisarmos, está bem perto, muito próximo de nós, os erros cometidos durante a história. Se fazem presentes em nossos dias com outras roupagens, mas são os mesmos erros. Ao se desviarem das Escrituras, ao abandonarem a Bíblia, acabam caindo em outras heresias, em outros erros teológicos. E nós, igreja, é o tempo de nós retornarmos para a Bíblia. Somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Somente a Bíblia deve ser o nosso manual para seguirmos e permanecermos. Devemos rejeitar tudo aquilo que é contrário às Escrituras, para nós não nos perdermos diante disso. E eu quero terminar com a palavra de Paulo, aí mesmo, no capítulo 4. Versículo 1, continuação. E ele diz assim: conjuro-te aqui no grego significa exorto solenemente perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, igreja, seja sóbrio, atento, vigilante em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, prega a verdade e cumpre cabalmente o teu ministério. E é isso que Paulo, então, ele nos orienta. A nós darmos ouvidos à palavra de Deus e anunciarmos a palavra de Deus. Mesmo que em nosso tempo muitos se recusam a dar ouvidos à palavra, nós devemos permanecermos firmes na palavra de Deus e anunciar a verdade a todas as outras pessoas.
Por isso, nesse momento, vamos fazer uma reflexão a respeito disso que foi ensinado. Onde será que nós estamos colocando a nossa fé? O que nós temos crido realmente? O que nós temos buscado? Muitas pessoas estão buscando o quê? O seu próprio ego. Querem sentir emoções, querem sentir arrepios, querem cair no chão, querem receber prosperidade, querem receber curas. Onde está andando o teu coração? Qual é a verdade que tem rondando a tua vida, os seus pensamentos? Para onde você tem conduzido a tua fé? Será que a tua fé tem permanecido nas Escrituras? Ou tem tentado se apartar dela, se desviar dela, buscando novas revelações, se apartando da verdade de Cristo? Como será que está a tua fé hoje? O teu coração em Cristo? Por isso, faça, nesse momento, uma reflexão a respeito de tudo isso que nós aprendemos. Se você está firmado realmente nas Escrituras, se você quer realmente firmar a tua fé na Bíblia.